Olá, meus irmãos, paz e bem. Meu nome é Martorelli, eu sou noviço da Terceira Ordem da Sociedade de São Francisco, ligada à Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. O propósito deste vídeo é convidar você a conhecer a nossa ordem religiosa e, mais especificamente, a Fraternidade Franciscana do Recife. O movimento franciscano, como o próprio nome diz, está associado à pessoa de São Francisco de Assis. São Francisco, que nasceu com o nome de Giovanni, de Pietro, de Bernardone, no século XII depois de Cristo, é conhecido no mundo todo por esse outro nome, que de algum modo está associado à humildade, ao amor, à alegria, à comunhão com tudo e com todos, com toda a criação de Deus. Ele era filho de um comerciante próspero da cidade de Assis, na região que hoje conhecemos como Itália, mais especificamente da região da Perúdia, na Itália. E ele teve um encontro com Deus. E esse encontro o fez se apaixonar pela palavra do Senhor, pelo exemplo e vida de Jesus de Nazaré, e houve uma profunda conversão. A sua conversão, a palavra conversão significa mudar a direção do coração. O seu coração se dirigiu aos mais pobres, aos mais desvalidos. Sua primeira congregação era feita de leprosos, que eram jogados para fora das cidades e alimentados com poucos recursos. Francisco dedicou-se a cuidar deles. Um dos acontecimentos mais importantes da vida de Francisco, já aqui no século XIII, porque Francisco só viveu 44 anos, mas ele nasceu no finalzinho do século XII e morreu no dia 3 de outubro de 1226, portanto, já no século XIII. Ele, caminhando pelos campos, encontrou as ruínas de uma igreja. Nas ruínas desta igreja, ele viu um crucifixo bizantino, algo pintado na parede por trás do altar em ruínas. E ele meditava olhando para o crucifixo e teve a impressão de ouvir uma voz que vinha do crucifixo dizendo: reconstrói a minha igreja. E ele entendeu que era a voz de Jesus convidando-o para reconstruir aquele templo da pequena capela de São Damião, que estava em ruínas, destruída, em escombros. E ele começou a fazer isso, dedicando seu tempo à reconstrução daquele pequeno templo. Depois a gente soube que a reconstrução que ele iria promover e que continua até os dias de hoje, era muito mais do que a reconstrução de um templo abandonado. É a reconstrução de todo o projeto de Deus no mundo. São Francisco logo foi procurado por outras pessoas, jovens amigos seus, a quem ele falava da visão e do chamado para a vida de simplicidade, de pobreza, de alegria, de servir a Deus, confiando na provisão cotidiana do Senhor. E alguns se juntaram a ele nesse projeto, e assim nasce a Ordem dos Frades Menores. Este foi o nome que Francisco deu à ordem que ele criara. É uma expressão, frade, que vem de frater, em latim, que significa irmão. E ele completou, frater minus, irmão menor, irmão caçula. Eu não sei se você tem irmãos, mas desde tempos imemoriais, os irmãos caçulas são aqueles que servem aos irmãos mais velhos e aos pais. Por isso, São Francisco
quis se achar, se identificar a ele e àqueles que compunham a ordem franciscana como os frades menores deste mundo, como os irmãos caçulas de todos. E assim nasce aquilo que chamamos de a primeira ordem, a ordem composta por homens que vivem de modo celibatário e que consagram a sua vida aos 3 votos que a cruz franciscana, que é o tal que agora carrego comigo, representa em nós. O voto da pobreza, ou seja, nada ter de propriedade que possa ser chamada sua, o voto da castidade, abster-se de relações sexuais, e o voto da obediência. Estes 3 nós que você pode ver na cruz são os 3 votos que fazem aqueles que participam da ordem primeira e da ordem segunda. Mas, Martorelli, você ainda não falou da segunda ordem. Ela surgiu pouco tempo depois, com a conversão de Santa Clara. E é por isso que nós nos chamamos de uma ordem francisclariana, porque temos Santa Clara como uma figura importantíssima na nossa ordem. Santa Clara é a primeira das clarissas, a primeira das mulheres a também assumir o compromisso de vida em pobreza, em castidade e em obediência. Mas São Francisco percebeu que havia pessoas que tinham vontade de experimentar o carisma que ele agora vivenciava com os seus irmãos e irmãs da primeira e da segunda ordem, mas não tinham o dom do celibato. E era importante que houvesse quem constituísse família, quem tivesse filhos, quem pudesse trabalhar nas outras atividades e que pudesse, inclusive, contribuir para a vida dos irmãos da primeira e da segunda ordem. Assim, Francisco criou a terceira ordem, da qual eu faço parte. A terceira ordem, ela faz uma leitura diferente dos 3 votos franciscanos. Em vez de pobreza, nós falamos de simplicidade. Em vez de castidade, nós falamos de vida sexual sadia. E ao invés de falar de uma obediência dentro de uma estrutura hierárquica, nós falamos de ações conscientes e harmônicas. Então, nós da terceira ordem somos franciscanos, seguimos o exemplo de São Francisco e Santa Clara, mas temos uma vida imersa e envolvida com as coisas que poderíamos chamar de seculares. Mas talvez você tenha uma questão. Martorelli, vocês são uma igreja protestante ou da igreja católica? São Francisco não é um santo católico? Bem, talvez a gente pudesse dizer que sim. Talvez não haja nenhum santo tão católico quanto São Francisco, porque a palavra católico significa universal, mundial. Mas a reforma protestante aconteceu mais de 300 anos depois da morte de São Francisco de Assis. Na verdade, pouco menos. 1517 é uma data marcante para a reforma protestante, quando Lutero fixou nas portas da capela de Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses contra as indulgências. Lutero era um frade agostiniano, portanto, pertencente a uma ordem religiosa. Quando a reforma aconteceu, não apenas na Alemanha, mas também na Inglaterra, as ordens existiam e estavam em plena atividade. Inclusive, a ordem franciscana, a ordem agostiniana, a ordem beneditina, todas estas ordens foram muito importantes para a expansão da igreja nas Ilhas Britânicas. Então, aquela igreja que passou a se chamar de Igreja da Inglaterra, ou Igreja Anglicana, que não nasce com a decisão do rei Henrique VIII de separar-se de Roma, da hierarquia com o Vaticano, porque ela já existia há séculos, através da evangelização, através da vida cristã, através da construção de igrejas, experiências litúrgicas, pelo menos desde o século III depois de Cristo. Então, essa é uma igreja viva, ativa
nas Ilhas Britânicas, e elas continuam, inclusive as ordens religiosas, entre as quais nós poderíamos relacionar as ordens franciscanas, a primeira ordem, a segunda ordem e a terceira ordem. Nós, então, somos uma igreja episcopal, porque é dirigida por bispos, anglicana, porque mantém comunhão com a Sé Encantuária na Inglaterra, do Brasil, aqui no Brasil. E nós trabalhamos nessa terceira ordem, a ordem de pessoas que não têm uma vida celibatária e também não têm um voto de pobreza que lhes impeça de ter um carro, uma casa, que possa ter uma fonte de renda com a qual sustente seus filhos. A nossa vontade, a nossa vocação é uma vida desapegada, uma vida marcada pela simplicidade. Bem, a terceira ordem da Sociedade de São Francisco, que existe no Brasil inteiro, em vários estados, também está aqui em Pernambuco. E aqui nós estamos sob a liderança, aqui na Fraternidade do Recife, especificamente, sob a liderança da irmã Norberta. A irmã Norberta, ela vai fazer um vídeo e vocês vão poder conhecê-la e conhecer também um pouco do trabalho que ela tem desenvolvido e liderado. A Fraternidade Franciscana do Recife, ou se você preferir, a Sociedade Francisclariana do Recife, porque a gente quer manter essa identidade da face masculina e da face feminina de Deus e do amor que percebemos em São Francisco e em Santa Clara, ou seja, eles são discípulos de Jesus que viveram a radicalidade do amor, da alegria, da fraternidade, e nós, seguindo o exemplo de São Francisco e Santa Clara, seguimos também o exemplo de Jesus de Nazaré e de seus apóstolos enviados por todo o mundo e que nos legaram a sua palavra. Nós queremos ter convivência, nós queremos nos ajudar mutuamente, nós queremos aprender os passos da regra criada por São Francisco, de vida devota a Deus. Portanto, o meu convite a você é que você nos conheça. Eu vou publicar aqui neste canal vídeos falando sobre verdades, ideias, que procedem desta tradição franciscana ou francisclariana e que tem a ver com a formação de postulantes, noviços e professos. Eu comecei esse vídeo dizendo que sou noviço. Nós temos um certo procedimento para que as pessoas se acheguem à nossa ordem. Há aquelas pessoas que postulam, são aqueles que mostram algum interesse e que se aproximam de nós. Há aqueles que assumem um compromisso com uma regra de vida pessoal, se tornam noviços, o noviciato se dá por 2 anos, e depois há a possibilidade de se tornar um professo, ou seja, um membro pleno da terceira ordem da Sociedade de São Francisco. Eu quero que esse vídeo fique longo, vou parar por aqui, mas espero que a gente converse bastante, que a gente se conheça melhor e que você tenha a curiosidade de vir a uma das nossas reuniões da Fraternidade Francisclariana do Recife. Paz e bem, minha irmã e meu irmão. Amém.